Então, desde o princípio, desde o início da criação, após a queda, após o pecado entrar na criação de Deus, existe uma promessa de Deus. E nós ouvimos isso muito no ano passado aqui. Não nesse local, mas aqui na comunidade. Nós ouvimos sobre uma promessa que Deus vinha falando desde Gênesis 3, onde Ele estava prometendo alguém que solucionaria o problema da criação. E ao longo da progressão da revelação, nós entendemos que estava falando sobre a pessoa de Cristo. Nós não sabíamos que era o nome de Jesus. Bom, nós sabíamos, porque nós temos toda a Escritura. Mas olhando para a mentalidade dos escritores bíblicos e do povo que vinha recebendo a progressão da revelação, então, nesse sentido, Noé, o próprio Adão e todos esses caras que foram vindo por meio ali do relato de Gênesis, e depois o próprio Abraão, Isaac, Jacó, todos eles tinham uma revelação um pouquinho maior do que os seus antecessores tiveram. E conforme eles iam recebendo essa revelação, ia ampliando a mensagem dessa promessa. E a promessa no final falava de um homem, alguém que viria para solucionar o problema do pecado, o problema da queda da criação. E sim, nós hoje sabemos que o nome dessa pessoa é Jesus, Jesus de Nazaré. Mas aqueles escritores começam a ter o vislumbre de alguém que começa a ser chamado como o ungido, o Messias, o Cristo. E a revelação desse Cristo, ela começa a criar corpo a partir do tempo de Davi, mas muito antes, muitas mensagens foram vindo e foram montando esse quebra-cabeça para entender quem era o homem, esse homem que Deus determinou desde dos tempos passados, que traria a restauração para todas as coisas. Então nós ouvimos isso durante muito tempo, e mesmo durante muito tempo nós chegamos em Salmos. Então a gente nem chegou nos profetas. Se Deus nos ajudar, talvez a gente vai retomar isso para tentar fechar esse assunto. Seria muito importante, porque o nosso objetivo era tentar mostrar Cristo a partir do Antigo Testamento e perceber que Jesus não nasceu, ou não veio a existir na sua concepção só no Novo Testamento. Ele, como homem, nasceu sim, a partir do relato dos Evangelhos. Mas o conceito do Cristo, ele vem muito antes, e ele, na verdade, é eterno, como Filho de Deus. Então, a nossa ideia era mostrar a beleza desse Filho de Deus, que vem desde a eternidade, e vem sido prometido desde o princípio. E foi por meio dele que todos foram salvos. Talvez você não saiba disso, mas todos aqueles que creram em Deus, desde o princípio, desde Adão, foram salvos por meio de Cristo, porque todos eles creram na promessa. Nós temos, da perspectiva de agora, de que Cristo já veio, morreu na cruz, e nós entendemos então que Ele vai voltar outra vez. Esses homens, esses profetas, esses que vieram muito tempo antes de nós, creram nele antes da sua primeira vinda, mas a sua fé estava depositada nele, na vinda desse homem que viria para solucionar o problema. E isso tem tudo a ver com o conceito de descanso. Porque quando a gente olha para o relato de Gênesis, então, Gênesis 1, Deus cria todas as coisas. Depois que Ele cria todas as coisas, Ele repousa com a sua presença na sua criação. E essa é a finalidade da sua criação, Ele repousar com a sua presença. Deus quer experimentar da sua criação, Ele quer participar da sua criação. Isso vale para o homem, vale para os planetas, vale para tudo que existe. Mas existe alguém que Ele criou especificamente para se relacionar, para ter comunhão. E esse ser é o próprio homem. Então, dentro de toda a criação, Deus criou alguém específico que, além de que Ele descansasse com a sua presença, Ele se relacionasse. E com o pecado, tudo isso foi colocado abaixo. O que aconteceu é que homens, depois da queda, começaram a buscar, desejar novamente aquela antiga comunhão que havia no princípio. E essa busca vinha por causa do anseio que estava no próprio coração humano. Quem estava dormindo acordou. Deixa eu até tomar um café. Tá tudo bem aí? Muta tudo aí. Só não esse aqui.
Ok, todo mundo bem? Então, todos que estavam buscando o Senhor, podemos pensar em Enoque, Noé e todos esses homens, todos eles estavam buscando o Senhor, mas esse anseio que já estava no seu coração era o que levava eles a essa busca. Nem todos os homens buscaram o Senhor, nem todos os homens foram atrás do Senhor, mas havia um anseio no coração humano, e isso levou cada um desses homens a buscar Ele. E o que a gente pode ver na própria Escritura é de que essa busca permite o encontro com Ele. Deus quer ser encontrado, Deus quer ser achado, e Ele se permite ser achado. Mas existe um anseio no coração de cada um, que precisa ser desenvolvido por meio da busca. Precisa ser liberado por meio dessa busca, para encontrar com Ele. Então, quando a gente pensa num descanso, pensa num lugar, e você pode, talvez não pensar algo tão transcendente, do tipo, encontrar Deus, talvez eu não tenha dimensão de quem é Deus, ou como é Deus, mas a própria Escritura dá dimensões mais humanas, mais naturais para nós, de pensar num lugar de justiça, de paz, de compaixão, de amor. Consegue imaginar uma sociedade permeada por amor, justiça e paz, onde não há estresse, onde não há roubo, onde não há intriga, onde não há fofoca? Você consegue imaginar uma sociedade assim? Isso poderia ser considerado um ambiente de descanso, um ambiente totalmente restaurado. E eis que a própria Escritura nos aponta de que existe uma promessa para isso, para esse tempo, para uma realidade onde as coisas vão ser assim. Só que, desde o meu tempo de estudo de economia, tem uma amiga minha aqui que é economista, não vou falar quem é, mas depois vocês podem perguntar para ela. A gente fica se questionando sobre muitas coisas na economia. Tem mais um economista ali também, que ele está se fingindo que não é economista, mas ele é economista. A gente fica questionando muitas coisas, e os professores instigam a gente a pensar muitas coisas. E a gente se depara com muitas ideologias, com muitas teorias. E existem muitos bons homens que no passado pensaram uma sociedade perfeita. Muitas pessoas pensaram como existir uma sociedade onde a gente pode viver de uma forma plena, feliz, alegre, justa. Muitos homens pensaram isso. E todas as tentativas que houveram sempre foram frustradas, porque sempre foi uma tentativa de trabalhar os homens de fora para dentro. E existe uma questão que até um homem chamado Ernesto Che Guevara, talvez vocês já ouviram falar dele, ele é bem famoso. Dentro da sua própria teoria do marxismo, ele falava algo muito interessante, que ele dizia assim: para que se haja uma nova sociedade, precisa-se ter um novo homem, um novo ser humano. E parece que ele chega tão próximo daquilo que as Escrituras falam. Só que o conceito deles de como ter esse novo homem, aí ele falha. O ponto é que, para que todo esse processo que nós estamos falando, desse anseio por um lugar perfeito, um lugar de paz, de justiça, de retidão, onde nosso coração tem um anseio que a gente não sabe explicar muito bem e que nos leva a buscar Deus, isso pode só se tornar realidade a partir de uma transformação de fato para existir um novo homem. Não tem como se ter uma nova sociedade, um novo mundo, uma nova criação, se não existir novos homens e mulheres. Isso só passa pelo novo nascimento, por meio do Espírito Santo, por meio da obra de Cristo. Então, todas as teorias, todas as ideias de pensar, vamos criar um mundo mais justo, se todo mundo tiver educação, se todo mundo tiver ensino superior, se todo mundo começar a ler livros, nós vamos ter uma sociedade melhor. Não. Nós vamos ter uma sociedade mais intelectualizada, mais acadêmica. Mas existem muitos acadêmicos muito pervertidos, com mentalidades totalmente opostas do que a gente pode pensar de um mundo justo, perfeito, de paz e de retidão. Então, quando a gente começa a pensar e olhar para o relato da criação e da queda do homem, e dessa palavra que começa a ser prometida, dizendo que alguém viria para poder trazer restauração das coisas,
Isso começa a se desenvolver, então, e começa a se entender, então, existe alguém que vai vir, e esse alguém começa a ter um nome, começa a se chamar de o Cristo, o Messias, o servo do Senhor. São várias palavras que começam a vir por meio dos profetas, e começa a se construir essa ideia desse homem. Não sabia quem ele era, o seu nome do RG, o seu nome de registro de nascimento, mas sabia que havia um homem que viria para resolver os problemas. Só que também junto com essa promessa desse homem, também havia a promessa de que ele viria e faria algo nos homens. Ele faria algo para mudar os homens. Então, só por meio dessa transformação dos homens que a gente pode pensar numa nova criação, numa nova sociedade. E é isso que fala quando a Escritura vai nos dizer que vai haver, sim, um tempo de uma nova criação, um tempo de uma nova humanidade, mas a partir dessa realidade que é transformada de dentro para fora. Então, quando isso acontece, nós chegamos no lugar de descanso. Então, esse anseio, essa busca que talvez você perceba no seu coração, tem a ver com encontrar com o seu Criador. E encontrar com o seu Criador tem a ver com você ter seu coração transformado para desejar essa nova criação que Ele promete. E quando chegamos nela, nós encontramos o total descanso nele. Antes de prosseguir, eu queria lembrar algo que a gente está fazendo a leitura anual das Escrituras. E a gente está partindo de Josué para Juízes agora. E todo o relato dos primeiros 5 livros de Moisés e mais o livro de Josué, nós percebemos algumas mudanças. Nós percebemos um povo de Israel que era escravo e quando vai para o deserto, se torna totalmente dependente de Deus. Eles dependem de água, dependem de comida, dependem de provisões, de calor. Deus precisa providenciar todas as coisas para que eles sejam supridos e vivam no deserto. O deserto se torna um lugar de total dependência de Deus. Mas existe um momento quando eles transicionam e passam o Jordão e entram na terra, e Deus começa a dizer, agora cessou esses milagres muito extraordinários. Não significa que Deus vai deixar de fazer milagres, não é isso. Mas agora começa um processo onde vocês vão colocar a mão de vocês e vocês vão trabalhar. E isso parece um pouco confuso muitas vezes para a nossa mente. Porque nós pensamos, sim, nós precisamos ser dependentes de Deus, assim como Israel era dependente no deserto. Então Deus vai providenciar todas as coisas. Mas chega um momento que o próprio Deus diz, não, se mexe, trabalha, se esforce, faça algo. Aí o povo começa a fazer isso, só que vem alguns detalhes. Deus começa a dizer, como era um povo totalmente envolvido com a agricultura, todo o seu processo de adoração, das festas santas, tudo estava vinculado com a agricultura. Então o trabalho, aquilo que eles se envolviam, onde seu coração estava, dia após dia, estava totalmente conectado com a adoração que eles iam prestar a Deus. Então cada estágio da agricultura era vinculado a uma festa santa, ao qual eles deveriam prestar culto ao Senhor. Então o seu trabalho e a sua adoração estavam totalmente interligados. Por mais que eles tinham um esforço da sua parte, de colocar a sua mão e trabalhar, e plantar, e fazer todo o processo da agricultura, Deus estava envolvido. Enquanto eles cultivavam, eles cultuavam. Havia uma sinergia nesse processo. E algo mais interessante é que dentro do processo que o próprio Moisés declara para eles antes de entrar na terra, existia uma palavra de bênção e maldição. Se eles buscassem o Senhor garantiria bênção sobre a terra. Se eles não buscassem o Senhor, certamente coisas aconteceriam, eles teriam como sinal, sabendo que eles abandonaram o Senhor. Então, se as chuvas viessem, se as estações funcionassem de forma regular, se não houvesse saqueadores, inimigos, nada que viesse contra eles, eles poderiam ter a certeza que eles não tinham abandonado o Senhor. Então perceba que mesmo no meio desse processo de esforço e trabalho, existe algo que é uma dependência de Deus, mesmo que não pareça totalmente direta. E olhando para esse contraste do tempo do deserto para o tempo na terra, eu fiquei pensando o quanto isso reflete para nós na vida cristã. Muitas vezes nós esperamos um processo total dependência de Deus e que Ele vai fazer tudo, Ele vai abrir todas as portas.
E muitas vezes Ele faz isso de forma muito extraordinária, mas vai ter momentos onde Ele nos chama a trabalhar. E ainda assim Ele é chamado para ser o primeiro nas nossas vidas. Ele é chamado a ser aquele que norteia todas as coisas, inclusive o nosso trabalho. Inclusive a ordem do nosso trabalho vai estar fundamentada na adoração a Ele, como o povo de Israel. Nós não somos mais agricultores, nós não temos mais o estágio de plantio, de primeira colheita e colheita final, mas ainda assim nós somos chamados a ter uma vida que integra, que seja integral. Em tudo que nós fizemos, nós rendemos graça e louvor a Ele. Mas o que acontece? Quando Israel entra na terra, não acontece exatamente assim como eu descrevi. Acaba que eles começam a entrar na terra e trabalhar, e eles esquecem de adorar a Deus. Porque eles começam a ver resultado com os seus braços. Eles começam a ver resultado com aquilo que eles fazem. E eles não precisam então mais depender daquele que sustentou eles no deserto. E essa é a causa que a gente vai ver muito no livro de Juízes, onde o povo esquece o Senhor e faz tudo conforme acha que deveria fazer. Então, pensando nessa, eu aqui no meu papel, eu fiz como se fosse um mapinha assim, né? Pensando assim, existe um desejo por descanso que nos leva a buscar o Senhor, e essa busca pelo Senhor nos leva a ter uma nova vida, um encontro com Ele, e esse novo encontro nos leva a nos preparar para essa nova criação, e essa nova criação de fato é o descanso. Essa perspectiva estava na mente dos judeus, estava na mente de Israel, pois eles sabiam que existia uma promessa de que Deus restauraria todas as coisas, e o conceito de levar eles para a terra, de cumprir a promessa para Abraão, era parte dessa promessa final, onde Deus não só restauraria uma terra para eles, mas restauraria toda a criação. Então existia desejo no coração desses homens de encontrar Deus, e muitos deles foram transformados, tiveram seus corações transformados por Deus, e desejavam essa sociedade justa e santa. Mas muitos não seguiram esse caminho, muitos não deram ouvidos à palavra do tipo, sim, trabalha, sim, se esforça, mas adora o Senhor em primeiro lugar, coloca o seu reino em primeiro lugar, deixa que isso norteie a sua vida. Então, dando um salto gigantesco de toda essa história de Deuteronômio, Josué e Juízes, nós chegamos lá em Atos, quando Pedro, no derramamento do Espírito Santo em Atos 2, e logo depois na sua segunda pregação em Atos 3, ele prega para um grupo de judeus, esse povo que durante 2000 anos vinha recebendo essas promessas e conhecia elas de forma integral na sua mente. Eles sabiam o que Pedro estava falando, não era algo desconhecido, não era algo que eles não saberiam. Nós evangélicos, nós cristãos, muitas vezes não conhecemos o Antigo Testamento, então falar do Antigo Testamento às vezes fica meio nebuloso, mas para aqueles homens, eles conheciam partes das Escrituras, eles até decoravam. Então, quando Pedro vai falar, vamos abrir a Bíblia, senão vocês vão dizer que eu preguei só palavras da minha cabeça. Abra em Atos 3. A partir do verso 17. Pedro diz assim: irmãos, sei que vocês e seus líderes agiram por ignorância, mas Deus assim cumpriu que todos os profetas haviam predito acerca do Cristo, que era necessário ele sofrer essas coisas. Agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Então da presença do Senhor virão tempos de renovação, e Ele enviará novamente Jesus, o Cristo, que lhes foi designado, pois Ele deve permanecer no céu até o tempo da restauração de todas as coisas, conforme Deus prometeu há muito tempo, por meio de seus santos profetas. Então Pedro, ele basicamente explicou o que eu estava querendo dizer.
Ele fala para esses homens: vocês viveram durante muito tempo, quando vocês recebem a lei de Moisés, vocês vivem por muito tempo tentando agradar a Deus, por meio de cumprir a lei, e de viver essa lei de uma forma plena, quando que lá desde o princípio foi dito que Deus mudaria os corações, que não haveria como viver essa lei se ela não fosse de dentro para fora, se não fosse por meio de uma mudança de coração. Então, Pedro diz aqui, existe um tempo designado, existe um tempo da restauração de todas as coisas. No hebraico eles chamam de tikkun olam, restauração de todas as coisas, restauração da criação. Existia uma esperança por esse tempo. Todos eles esperavam por esse tempo. Então, Pedro diz para eles, de fato, vai chegar esse tempo, mas para chegar esse tempo precisa uma coisa: que vocês se arrependam, que vocês nasçam de novo, que vocês tenham um coração transformado, para que vocês possam habitar nessa nova criação. Não existe como velhos homens habitar a nova criação. Só novos homens com corações transformados podem adentrar esse novo reino, essa nova realidade onde Cristo vai estabelecer. E é isso que Pedro fala àqueles judeus que tinham a expectativa da restauração. Sabe o que é engraçado é que nós, como evangélicos, de alguma forma conseguimos cair no mesmo erro dos judeus. Nós, como cristãos, conseguimos cair no mesmo erro dos judeus. Nós achamos que nós podemos seguir Jesus sendo homens e mulheres moralistas, que tentam agradar a Deus com o cumprimento de uma lei que não vem do coração, quando que Ele conhece o coração de cada um, e sabe que só Ele transformando o coração pode nos levar a caminhar e a viver essa lei, não mais como uma lei que nos condena para o pecado, mas uma lei que nos traz vida. Alguns dias atrás, nas nossas reuniões de igrejas nos lares, eu compartilhei com os irmãos algo que estava me pesando. Nós podemos passar uma vida toda frequentando uma igreja e não termos nossos corações transformados. Nós podemos passar uma vida toda sendo frequentador de igreja e nós não termos um novo nascimento. E se nós não tivermos um novo nascimento, nós não podemos entrar na nova criação. Nós até podemos ter um anseio por esse lugar de descanso. Mas se os nossos corações não forem transformados, nós não estamos habilitados para entrar nesse lugar. E por alguma forma nós caímos dentro desse engano, possivelmente, não vou dar crédito para outros, senão o diabo deve ter levantado falsas verdades, meias verdades, assim como ele fez com Adão e Eva, assim como ele fez com tantos outros, onde ele pegou a palavra de Deus e distorceu um pouquinho, e quando a gente vai ver, o desvio é grande. De alguma forma nós caímos no conto de que nós podemos agradar a Deus, fazendo coisas para Ele. Lembra? Nós somos totalmente dependentes dEle, mas existe um momento que Ele começa a nos chamar, a nos esforçarmos sim, a fazer coisas, mas não é fazer coisas para agradar a Ele, não é fazer coisas para comprar a salvação, não é fazer coisas para que a gente consiga conquistar a Deus. Tem a ver com fazer coisas a partir do que Ele fez no nosso interior. Não há como agradar a Ele. Qualquer ato, qualquer atitude fora da fé, como Paulo fala, é pecado. Qualquer ação que nós temos fora da realidade do novo nascimento, do Espírito Santo operando de dentro para fora, é carnalidade. E isso sobe diante de Deus não como um aroma suave, mas como um cheiro, como um odor não muito gostoso. Nós precisamos sondar os nossos corações de fato. E foi isso que eu falei com os irmãos aquele dia. Sonde seu coração. Eu não posso sondar o seu coração. Eu não posso te dizer se você nasceu de novo ou não. Você precisa diante de Deus colocar a sua vida, colocar em xeque a sua salvação. Perguntar para Ele.
porque ficamos cheios de certezas, baseado em alguma coisa que a gente não sabe bem o que. O que a Escritura nos diz é que só há um modo de ser salvo. Queria ler alguns outros textos com vocês rapidamente. Mateus 19. A partir do verso 23. Diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Eu lhes digo a verdade, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Digo também, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Os discípulos entenderam que não falava somente de um rico. Não era só o jovem rico. O jovem é aquele que procurou Jesus e disse que guardava todos os mandamentos com muito esforço e muita dedicação. Mas que uma coisa lhe bastava. Os discípulos entenderam e eles ficaram aterrorizados. Perplexos é uma palavra bonitinha para pensar que eles ficaram chocados. Quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: Para as pessoas isso é impossível, mas tudo é possível para Deus. E aqui que entra a busca e o anseio de novo. Se há um anseio e uma busca por essa realidade, esse descanso, que nosso coração, cada um de vocês tem esse desejo por esse descanso. Cada um de nós tem. Porque isso está dentro de nós, Deus nos criou assim. Vai nos levar a essa busca é encontrar Ele, é encontrar com Ele, e Ele consegue resolver esse problema que os discípulos entenderam. É impossível para o homem ser salvo, mas nada é impossível para Deus. Eu sei que já usaram esse versículo erradamente para muita coisa. Nada é impossível para Deus, então Ele vai me dar um carro novo. Nada é impossível para Deus, então Ele vai encher meu bolso de dinheiro. Não, nada é impossível para Deus, para Ele transformar um coração rebelde em um coração obediente. Então Pedro disse: Deixamos tudo para segui-lo. Qual será a nossa recompensa? Jesus respondeu: eu lhes garanto que quando o mundo for renovado, ou quando vier a restauração de todas as coisas, e o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que foram meus seguidores, também sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou propriedades por minha causa, receberão em troca 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. O Senhor, então, Ele deixa muito claro que quando há uma busca intensa por Ele, ao ponto, aqui Ele não está falando de você abandonar pai e mãe, ou qualquer coisa assim, no sentido de nunca mais falar com seu pai ou sua mãe. Mas o ponto é colocar Ele em primeiro lugar. Ele fala em propriedades, em bens. Cada um vai ter os seus ídolos particulares. Um vai colocar os pais em primeiro lugar, outro vai colocar a família no geral em primeiro lugar, outro vai colocar o seu trabalho em primeiro lugar, outro vai colocar o dinheiro, os seus bens, a farra, tanto faz. Mas o ponto é, quando todas essas coisas são deixadas de lado e Ele é buscado em primeiro lugar, Ele promete: você vai receber a vida eterna. Você vai entrar no meu reino. Ele está falando de entrar nessa nova realidade, nessa nova criação, nesse lugar, acima de tudo, onde a gente encontra Deus e encontra descanso. Há uma promessa de encontrar Ele, não em plenitude agora, mas a certeza de na eternidade encontrar com Ele e entrarmos nessa
plena realidade de descanso. Apocalipse 21, não precisa abrir, verso 12 e 14 vai falar sobre esses 12 apóstolos. Jesus não disse só que eles iam reinar sobre as tribos de Israel. Apocalipse 21 diz que eles se tornam colunas do santuário de Deus. Eles se tornam aqueles que estão contemplando Deus. É um nível de honra, um nível de recompensa, que talvez nem eles imaginaram. Não sei se na pergunta de Pedro havia um pouco de incredulidade ou um pouco de, meu Deus, como assim, e agora? Jesus traz descanso para ele dizendo, você vai ser recompensado, e você nem faz ideia do que você vai se tornar. Aquele cara que negou ele se torna o primeiro pregador, aquele que leva o evangelho aos gentios. E talvez cada passo da sua vivência ele ia ficando admirado com ele mesmo. Nossa, onde Deus está me levando, né? Mal sabia ele o que Deus vai fazer com ele na eternidade. Bom, abre aí em Apocalipse 21, mas agora é outro verso. Verso 5. E aquele que está sentado no trono disse, vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida, disse, escreva isso, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda, está terminado, ou consumado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes das águas da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Existe um anseio que está no nosso coração, que deve ser transformado em busca. Pois quando buscamos Ele, nós o encontramos, e Ele é o único que pode transformar os nossos corações. Mas a palavra dele é final, ele diz, está consumado, eu faço novas todas as coisas, inclusive o seu coração corrupto. Eu consigo transformar o seu coração. E a promessa é não que só você vai ter um coração transformado, mas você vai estar comigo para sempre. Essas são as palavras de Jesus. Você para sempre vai ter água, você nunca mais vai ter sede. Não qualquer água, como ele disse para a mulher samaritana, mas a água que mata a sede. E é isso que ele nos fala aqui em Apocalipse 21. Essa é a expectativa, essa é a promessa que precisa estar nos nossos corações. Paulo, em 2 Coríntios 5,17, vai dizer o seguinte, vamos abrir ali rapidamente. 2 Coríntios 5, 17. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Essa realidade dessa nova vida, por meio do novo nascimento, não vai acontecer na eternidade, ela já começa hoje. Mas certamente a plenitude ela é no tempo da volta de Jesus, no tempo onde Ele restaura todas as coisas. Mas existe sim uma possibilidade de provar isso hoje. Quando o nosso anseio é transformado em busca e nós encontramos com aquele que dá vida, Ele transforma a nossa vida. E o que Paulo nos diz é que se estamos em Cristo, nós somos nova criação. A velha vida terminou e uma nova vida tem início. Paulo em Romanos 8, ele vai falar algo precioso, ele diz, não há mais condenação para quem está em Cristo. Eis o fundamento do Evangelho. Lembra que eu falei pouco antes?
Nós, como evangélicos, caímos no erro. E talvez não só evangélicos, católicos, nós, como cristãos, caímos no erro de que os judeus, por muito tempo, caíram também. De achar que podemos comprar a nossa salvação, de achar que podemos agradar a Deus por meio de fazer várias coisas. Enquanto o apóstolo Paulo vai nos dizer que não há condenação quem está em Cristo. Um anseio que gera uma busca que leva a encontrar uma pessoa. E quando estamos com essa pessoa, temos nova vida. Não há mais condenação, não há mais a realidade da condenação passada, mas já podemos provar da realidade do mundo vindouro, que não é mais condenação, que não é mais queda, mas é vida. Mas com isso nós temos instruções, e você vai sempre perguntar isso, tá? Mas como é que eu faço na prática? Então abre aí 1 João 3. Nós precisamos voltar a ficar escandalizados com o Evangelho. A graça precisa nos escandalizar de novo. Nosso moralismo precisa ser derrubado. Precisamos ser mergulhados na misericórdia, na graça de Deus, que nos leva a entender o que Romanos 8 fala, que não há mais condenação para quem está em Cristo. E não tem um mas. Não tem, mas faça isso. Não, não tem. Só diz, em Cristo. Primeira João 3,16, não é porque Deus amou o mundo, é 1 João 3,16. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, devemos dar nossas vidas por nossos irmãos. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Com isso saberemos que pertencemos à verdade e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. E ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que nossa consciência e sabe todas as coisas. Amados, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança, e dele receberemos tudo o que pedirmos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e que amemos uns aos outros, conforme ele nos ordenou. Aqueles que obedecem a seus mandamentos permanecem nele, e ele permanece neles. E sabemos que ele permanece em nós, porque o Espírito que ele nos deu permanece em nós. Então, esse anseio que gera uma busca, que gera um encontro, esse encontro que transforma o coração, tem a ver com se tornar a habitação desse Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus nos leva a viver uma vida à semelhança de Jesus. Significa então que não são só com palavras, mas são com ações que nos levam a viver uma vida de amor. Eu sei que o amor hoje em dia é uma palavra tão trivial que a gente dá o significado que quiser. Mas amor na Bíblia significa uma entrega sacrificial. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Estou citando João 3,16 agora. Que deu o seu Filho em favor de nós, em favor dos homens. Então, João, aqui em 1 João 3,16, ele vai falar, então, da mesma forma, se entreguem uns pelos outros. Não só com palavras, mas com ações. Mas o que ele fala, na certeza de que há essa morada do Espírito que nos leva a fazer isso de boa vontade, de forma voluntária, de forma totalmente entregue, como Jesus obedeceu e se entregou. A promessa é de que lá, o próprio Jesus, em João 17, diz, quando nós vivermos dessa forma, a Bíblia diz que ele
A presença de Deus vai sair dos céus e vai vir sobre a terra. A glória que está nos céus vai vir sobre a terra. E todas as pessoas, os perdidos, aqueles que estão longe do Senhor, vão ver a glória do Senhor sobre a sua casa, a igreja, e vão correr para ela. Eu dei uma contextualizada em João 17. O que ele diz é que quando o mundo vê que nós nos amamos, nós, a igreja, quando nós nos amamos, não é amar eles, é nos amamos, eles vão ver que nós somos discípulos, porque eles vão ver a glória de Deus resplandecendo no meio da igreja. E isso vai atrair, porque isso não existe lá fora. Isso não existe em lugar nenhum. Esse amor que se entrega, esse amor que se envolve, esse amor que se torna relacional, esse amor que vai além do politicamente correto, esse amor que vai além da superficialidade dos relacionamentos que a gente encontra por aí. É o amor que toca os corações. Então, essa transformação de coração, esse novo nascimento, nos leva a viver uma nova realidade de vida e de vida comunitária, nos preparando para a nova criação, nos preparando para a nova sociedade que Deus vai estabelecer na sua vinda. Então, nós somos chamados a viver um estilo de vida antecipando o reino que vai vir, antecipando a realidade futura, vivendo a semelhança de Jesus, vivendo a semelhança dele, mas não na força do braço, sendo morada do Espírito que molda-nos de dentro para fora. Sim, você vai ter que levantar às 6 da manhã para orar e ler a Bíblia. Vai. Você vai ter que jejuar, vai ter que ofertar e dar dízimo, vai ter que fazer todas essas coisas. Mas não tem a ver com essas coisas. Tem a ver com ser amigo de Jesus e andar com Ele. E andar com os amigos de Jesus, se tornar amigo dos amigos de Jesus. Isso é a igreja. Você anseia por um lugar de descanso? Você quer descanso para a sua vida? Então esse anseio que é no seu coração, ele precisa ser transformado numa busca pelo único que pode te dar vida. Lembra a pergunta dos discípulos? Quem pode? Jesus respondeu: Deus pode. Deus pode transformar nosso anseio, a nossa busca, numa transformação de coração e nos levar a viver relacionamentos de amor, de aliança, que nos preparam para a sua vinda, que nos preparam para essa realidade dessa nova criação.